Graça e paz a todos. Amém? É muito bom poder falar da palavra do Senhor. Então vamos lá. Colossenses 3, a partir do verso 1. Mas antes de a gente falar de Colossenses, eu estava olhando aqui esse banner quando o culto começou, de Isaías 40, que é o nosso tema que fala sobre a renovação. E o Senhor, Ele quer renovar todas as áreas da nossa vida. E diz assim: mas os que confiam no Senhor receberão sempre novas forças. Voam nas alturas como a águia, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. O nosso dia a dia, a correria da vida, nos faz perder as forças. Nos faz desacreditar daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas o Senhor, Ele quer renovar todas as coisas em nossa vida. E esse mês nós estamos falando sobre a compaixão, sobre o amor pelo próximo, sobre se preocupar com o próximo. E em Colossenses 3:12, que é o texto base da mensagem, mas a gente vai trabalhar ele todo, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E o tema desta mensagem é o caminho da compaixão. Como eu posso fazer para ter um coração dessa forma que o Senhor nos ensina? A nossa nova vida em Cristo, ela precisa ser caracterizada por práticas concretas de amor. Eu preciso entender que o amor na minha vida é que vai fazer toda a diferença. O Novo Testamento, ele nos fala acerca de obrigações que nós temos nos relacionamentos interpessoais. Para eu conviver com o meu próximo, para eu conviver com a minha família, para eu conviver no meu trabalho, para eu conviver na minha escola, para eu conviver dentro da igreja, precisa haver o quê? Amor. Para eu poder me relacionar com as pessoas, precisa existir o amor. E a palavra fala sobre aconselhai-vos uns aos outros, aceitar uns aos outros. Então eu preciso entender que eu preciso aceitar o meu próximo da forma que ele é. Eu não tenho que ficar tentando mudar ele, querer transformar ele, porque ele não é daquele jeito que eu gostaria que ele fosse. Cada um tem um jeito de ser. Cada um tem um jeito de ser. Hoje o pastor Paulo aqui estava falando, sobre a questão da dinâmica da aula. E aí ele falou assim: não adianta um professor chegar e querer ser dinâmico e falar assim: então, hoje a aula vai ser uma bênção, vai ser muito legal e Deus vai falar com você. Não, mas ele tem que mostrar isso na forma de expressar. Aí eu estava brincando que em casa, quando eu estou lá, ninguém percebe, porque eu sou muito quietinha. Então, as pessoas não percebem a minha presença dentro de casa, Muito tranquilo. Só quando eu falo assim: bom dia! As meninas gostam às vezes de dormir em casa, porque... Ai, acordei a Rebeca, gente. Porque assim, eu gosto, eu levanto, eu já ligo a música, eu já dou aquele bom dia. Eu não gosto de ver gente dormindo perto de mim, eu fico assim, incomodada. Enquanto eu não consigo tirar todo mundo da cama, Dri? Eu não fico em paz. Mas às vezes eu tenho que aceitar a pessoa do jeito que ela é, mas devagarzinho a gente vai. Saudai-os uns aos outros. Nós precisamos ter a prática de cumprimentar as pessoas. De quando chegar, cumprimentar. Oi, tudo bem? Você está bem? Como foi seu dia? Tal. Eu estou aprendendo isso, viu? Porque eu sou meia ogra, mas meu marido está me ensinando. Karen, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando você for mandar uma mensagem, você tem que falar assim: oi, tudo bem com você? Aí eu escrevo tudo, aí eu falo: ai, não falei bom dia. Volto lá: bom dia, tudo bem com você? Porque eu sou acelerada, então, mas devagar eu vou chegar lá.
Tende o mesmo cuidado uns para com os outros, sujeitai-vos uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros. Então a palavra de Deus nos ensina que em amor nós precisamos aprender a nos relacionar uns com os outros. E essas qualidades nós encontramos no próprio Senhor Jesus. E se eu quero ser o imitador de Jesus, se eu quero ser a sua imagem e a sua semelhança, eu preciso tomar a decisão de seguir a Jesus. E por isso, eu preciso de todos os dias fazer algumas coisas na minha vida. Quando eu levantar, eu preciso entender que eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso negar as minhas vontades. Tem dia que a gente acorda e a gente não está legal. Eu não estou com vontade de falar, bom dia. Tem dia que eu não estou afim. Mas eu não sei como vai ser o meu dia, eu não sei quem são as pessoas que Deus vai colocar na minha vida, que naquele dia precisa de uma palavra de amor, e aí eu vou estar lá toda mal. Eu preciso entender que as minhas forças, elas são renovadas todos os dias. E por mais que eu não esteja bem, eu tenho um Deus que Ele cuida de mim. E Ele sabe todos os meus pensamentos. Ele sabe tudo que eu tenho passado. Ele sabe tudo que eu tenho enfrentado. E Ele conhece as minhas vontades. E Ele sabe que aquele dia eu não estou, às vezes, nem a fim de falar com Ele. Tem dia que a gente não está afim nem de orar. Porque a gente está até com medo de ouvir o que Deus vai mandar a gente fazer. Mas eu preciso entender que eu preciso negar a mim mesmo. Eu não posso seguir a Jesus dos meus próprios termos. Eu preciso seguir a Jesus da forma que Ele tem para mim. E aí a gente vai começar a ler o versículo 1. Então vamos acompanhar, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nós precisamos entender que Cristo, Ele é a nossa vida. E a vida que está em Cristo, ela está no crente. A vida de Cristo precisa estar em mim. Em João 15:5 diz assim: eu sou a videira e vós sois os ramos. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Nós precisamos transmitir a vida de Cristo na vida das outras pessoas. Não tem como eu falar que eu sou crente e querer viver da minha forma, querer viver do meu jeito, querer falar o que eu quero. Eu preciso ter a linguagem do céu. Eu preciso ter uma vida que agrada a Cristo. Eu preciso ter uma vida onde as pessoas vão olhar e vão falar assim: gente, olha o que ela está passando e olha o que ela diz. A nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. O que é que nós temos falado nesses dias? O que é que tem saído da nossa boca? E quando eu olho isso aqui, eu lembro da Larissa e do Gé. Todos os dias eu tenho visto o post que a Larissa e o Gé têm postado. A Larissa, ela teve bebezinho, nasceu de 6 meses, o Heitorzinho. Guerreiro valente do Senhor. Está ali naquele hospital sendo sustentado pelas nossas orações. E todos os dias, quando eu vou deitar, eu fico tentando imaginar o coração da Larissa e do Gé. E eu falei: Deus, eu não sei se eu ia aguentar um negócio desse. Saber que meu bebê está lá no hospital e eu estou aqui, como que vai ser? Como que eu vou dormir? Como que eu vou deixar ele lá? Mas quando eu olho as coisas que a Lala escreve, o meu coração é fortalecido. Sabe por quê? Porque quando nós esperamos no Senhor, os pensamentos dele é mais alto do que o nosso. As forças dele vai além da nossa. E às vezes a gente não consegue ter discernimento. Mas eu sei que muitas vidas têm sido alcançadas pelo testemunho da Larissa, do Gé e do Heitor.
Às vezes a gente não consegue entender o que a gente está passando no momento que a gente está passando. Mas quando nós entendemos que nós precisamos negar a nossa carne e ter a linguagem do céu e viver aquilo que o céu diz, viver a vida de Cristo, nós podemos ver os milagres acontecer. Daí nós podemos ter o entendimento daquilo que Deus faz. E às vezes a gente fica reclamando na nossa vida. Outra coisa que nós entendemos é que nós precisamos tomar a nossa própria cruz todos os dias. Todos os dias. De que forma? Uma forma prática de eu poder tomar a minha cruz e viver todos os dias, eu preciso fazer as escolhas certas. Eu preciso entender que eu tenho algo a fazer. E eu preciso fazer a escolha certa. Às vezes a escolha certa não é aquela que é a minha vontade de fazer. A palavra de Deus diz que nós temos 2 caminhos. O largo e o estreito. Eu posso escolher o céu ou eu posso escolher o inferno. Se eu escolher o inferno, aparentemente o meu dia a dia vai ser fácil. Eu vou fazer tudo aquilo que eu quero. Mas se eu escolher uma vida plena, se eu escolher o céu, e eu entender que Cristo na minha vida faz toda a diferença, isso não vai ser um peso, mas vai ser uma alegria. Porque quando o Senhor ele entra de uma forma especial na nossa vida, a alegria dele preenche o nosso coração. E o mundo não consegue compreender a nossa alegria. Hoje a gente pode olhar para lá e para o Gé, muitos podem olhar e falar assim, como que eles podem sorrir numa situação dessa? Mas Cristo na vida deles e uma igreja cobrindo eles em oração, faz toda a diferença. E se eu tomar as decisões erradas, eu vou colher as consequências. E serão muito difíceis e dolorosas. Então nós precisamos entender que quando eu me aproximo de Cristo, quando eu entendo que a minha vida é de Deus, em tudo que eu for fazer, Deus sempre se faz presente. Isso me faz viver uma vida de compaixão e de amor ao próximo. Eu só vou entender a compaixão e amor ao próximo quando eu entender que a minha vida é de Deus. E essa nova vida em Cristo nos torna menos interessados com as coisas que o mundo oferece. E nos torna mortos para o mundo, pois a nossa vida está escondida com Cristo e em Deus. Muitos jovens hoje precisam de ir para uma balada para se tornarem completos, para se tornarem felizes. Precisam muitas vezes de bebida, de drogas. Mas eu fico feliz quando eu vejo jovens falando que queria ter conhecido a Cristo antes. Porque a vida dele foi mudada e a alegria completa veio através de uma vida entregue a Cristo. Na semana passada a gente estava reunido lá em casa. E foi muito gostoso, a gente sentou todo mundo lá na área, pegamos um violão e começamos a compartilhar. E aí uma pergunta que o Adriano fez foi assim: se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, deixar para trás e começar uma nova vida agora, o que você faria? Nós estávamos só com jovens. Posso falar, Thales? O Thales virou para o Salu estava lá no cantinho. Foi emocionante de ver. O Thales virou, falou assim: Salu, eu queria ter te conhecido antes, porque eu teria conhecido a Cristo antes. 17 anos, né, Thales? O Thales está vindo na igreja há quanto tempo? Quantos meses? 4? 4 meses. Nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. Cristo na nossa vida faz a diferença na vida das pessoas. O amor de Cristo na minha vida faz a diferença na vida das pessoas.
Nós precisamos compreender isso. E o texto continua dizendo assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no seu falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, das velhas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Nós precisamos fazer morrer a velha natureza. O que é que tem te afastado do Senhor? Qual é o pecadinho de estimação que você não deixa ele de lado? Que tem te afastado de Cristo? Que tem te impedido de ouvir a voz de Cristo? Eu preciso me despojar da velha natureza. Quando a gente compra uma roupa nova, tem como você pôr a roupa nova em cima da roupa velha? Fica legal? Fica confortável? Não, né? Você tem que tirar aquela roupa velha, tem umas que não dá nem para dar, você tem que jogar fora. E como é gostoso a gente vestir uma roupa nova, né? A gente chega nos lugares, todo mundo fala: nossa, como você está bonito hoje. Final de ano é a coisa mais linda. A gente vem para o culto da virada, todo mundo de roupa nova, aquela festa, aquela coisa linda. Nós precisamos tirar a roupagem velha. Tudo aquilo que deixa a gente feio. Às vezes a nossa fisionomia muda. De tão feio que a gente está, e a gente tenta passar uma maquiagem, pôr um salto, ficar bonito. Mas os nossos olhos... Já olhou para uma pessoa que você olha para o olho dela e fala assim: essa pessoa é tão bonita, mas ela tem um olhar tão triste, um semblante tão caído, não tem? Pessoas que a gente olha, amigo, não sei. E tem pessoas que a gente olha assim, ela pode nem ser tão bonitinha aparentemente, mas aquela pessoa que todo mundo quer estar perto, porque não tem tempo quente. Você conversa, ela está sempre alegre, está sempre de bem com a vida, sempre tem uma palavra amiga, uma palavra gostosa de ouvir. Não é gostoso estar com gente assim? Aí eu fico me perguntando: Deus, quem será que eu tenho sido? Aquela pessoa onde você chega e já fala assim: lá vem ela, hoje vai ser dose, hein? Ai, que hora que ela vai embora, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ouvir ela falar. Isso é ruim. Mas quando alguém chega e fala assim: ai, como é gostoso estar do seu lado, a gente não vê a hora passar. A gente começa a conversar, a gente não vê a hora passar. Isso é uma nova roupagem. É a gente estar vestido com Cristo, é a gente entender que a minha vida é Cristo, e que se Cristo morreu por mim, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já se foram, e eis que tudo se fez novo. Só que às vezes a gente está dentro da igreja há anos, e a gente vive uma vida amargurada, a gente não tem uma palavra de fé, a gente não tem esperança. As pessoas olham e falam assim: nossa, você é aqui da igreja há quanto tempo? Lá no trabalho: você é crente? 007, escondido, ninguém sabe, porque lá no trabalho fala igual, né? Mente igual, faz tudo igual. Aí chega aqui na igreja, quer enganar quem? O pastor Paulo hoje de manhã falou: Deus, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe quando você está no banheiro fazendo o quê, tudo. Ele te conhece, não adianta vocês querer esconder.
de Deus. Deus vê todas as coisas. Você pode esconder do seu irmão, mas de Deus você não vai esconder. E quando você chegar lá no último dia, ou você vai ouvir, servo bom e fiel, ou não te conheço. Aí adianta viver uma vida dupla aqui? Não, nós precisamos viver a plenitude do Espírito Santo. Paulo diz que devemos fazer morrer a nossa velha natureza, e quando eu recebo essa nova vida em Cristo, as coisas do mundo não fazem parte da minha vida. Eu vivo no mundo, mas as coisas do mundo não fazem parte da minha vida. Eu preciso contagiar o mundo, não o mundo me contagiar. Quando conhecemos a Cristo, nós descobrimos que certas coisas já não nos interessam mais. Cristo acrescenta tanto na nossa vida que não há lugar para as coisas velhas. O nosso desejo é servir a Deus, o nosso próximo, o amor de Deus inunda o nosso coração. O amor de Deus inunda o nosso coração. Eu quero buscar as coisas de Deus, eu quero estar junto, aonde eu possa crescer, aonde eu possa me fortalecer, aonde eu possa ser cheio de Deus para levar a palavra de Deus. E nós precisamos seguir a Jesus em obediência. Eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso tomar a minha cruz, e eu preciso seguir a Jesus em obediência. No versículo 12, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Se eu me revestir com a compaixão como povo escolhido de Deus, e eu tiver essas 5 virtudes que esse texto me mostra, que é compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, é impossível eu não transbordar o amor de Deus. Se eu me revestir do novo de Deus, e estas virtudes forem parte da minha vida, não tem como eu ser a mesma pessoa. Não tem como eu olhar para as pessoas na rua e não sentir compaixão. Não tem como eu olhar para uma pessoa que está passando por necessidade e não estender a mão e não cuidar. Não existe como. Quando o amor de Cristo entra no meu coração, eu vi essa frase e eu achei muito linda. Quando o amor de Cristo entra no meu coração, forma um ciclo. O amor de Deus entra e sai o amor pelo próximo. Se você não tem sentido amor pelo próximo, o amor de Deus não entrou no seu coração. Se vivêssemos assim, teríamos a perfeição na terra. Se nós tivéssemos amor pelo próximo, é amor por aquele que pisou no seu sapato, no seu pé, sabe aquela pisada assim? Que até a unha às vezes cai, fica toda preta, aquela pisada na bola assim, que você pensa e fala assim, vai ter troco. Essa não vai passar barato. Aí você entende que você é uma nova criatura, que você tem uma nova vida em Cristo. Aí Jesus vem e fala assim, filha, eu dei o meu filho por você. Você está entendendo o meu amor? Aí a gente olha para aquela pessoa e fala assim, ó, doeu. Vou te dizer que doeu muito, mas eu te perdoo. Mas eu te perdoo. Às vezes perdão é uma coisa bem complicada, né? É difícil. Mas quando a gente tem o amor de Cristo na nossa vida, nós entendemos o perdão também. E aí o texto ele continua dizendo isso. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor. De novo ele está falando para se revestir de amor, que é o elo perfeito.
Que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês as palavras de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cante salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, sejam em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Suportem uns aos outros. Perdoem uns aos outros. O perdão, ele é um dos mandamentos, não é? Vocês lembram dos mandamentos? O perdão, ele é um dos mandamentos. O Senhor, ele disse, vocês precisam perdoar. Quando nós não perdoamos, nós ficamos doentes. O perdão, ele é uma raiz de amargura. E ele deixa a gente doente. Às vezes a gente não consegue perceber como a gente fica amargurado. Onde não há perdão, não existe o desejo de servir o outro. Se eu tenho ressentimento, se eu tenho mágoa no meu coração, eu não tenho alegria, eu não tenho vontade de estar com as pessoas, eu não tenho vontade de servir o meu próximo. E engraçado, que a gente fica doente, a gente deixa as pessoas doentes, a gente deixa a comunidade doente, por causa do ressentimento que há no nosso coração. E além de prejudicarmos o nosso testemunho diante do mundo, quem nós temos sido para o mundo? Que tipo de atitude nós temos tido para o mundo? A nossa fisionomia é transformada quando a gente não perdoa, quando a gente tem ressentimento no nosso coração. Esse mês de dezembro, final de novembro para dezembro, a minha avó veio ficar com a gente em casa. Um mês mais ou menos, né, mãe? Um mês, 40 dias. Mãe do meu pai, 92 anos. Ela já está com a visão bem debilitada, a audição debilitada. E ela mora em Bauru, e lá ela fica com um filho lá, mas ela não é bem cuidada. E ela chegou aqui, foi muito engraçado o que aconteceu na vida dela e na nossa vida. Ela chegou, a gente não tinha convívio, a gente tinha convívio com ela sim, de ir ver, de visitar, mas não era aquela coisa de estar dia a dia por morar em cidade diferente. E ela veio para cá, e de verdade, eu, Karen, estava assim, com medo de como ia ser, por não ter tanto convívio, não conhecer direito. E no decorrer dos dias dela aqui, eu percebi que ela também estava com muito medo de vir para cá, de como ia ser os dias dela aqui. Eu percebi porque toda hora ela ligava, e uma tia minha ligava para ela e falava assim, como que está aí, está tudo bem? Nossa, está muito gostoso aqui, e está uma delícia e tal. Então eu falei, bom, ela estava com medo de vir. Ela falava no telefone, ela não sabia que eu estava ouvindo, não sabia onde eu estava, que eu estava ali perto dela, então beleza. E eu comecei a perceber que ela estava com medo. E a fisionomia dela era muito pesada. Eu passava o dia ali com ela, que eu trabalho lá no fundo da casa da minha mãe, ela ficava sentada na cadeirinha assim, na porta da sala que eu trabalho. E aí eu ia embora, às vezes eu chegava em casa cansada, de verdade. E eu falava assim, meu Deus, quanta tristeza. E às vezes entre uma cliente ou outra, eu tinha um tempinho, eu sentava e ficava conversando com ela. E aí eu fui conhecendo ela de verdade, fui conhecendo a história dela, a gente foi conversando bastante. Até que um dia lá, ela pegou e falou assim para mim, ela falou, sabe, Karen, eu fiquei viúva com 46 anos de idade. E de lá para cá, eu sou infeliz. Eu não tenho alegria. Eu sou uma pessoa infeliz. E eu fiquei com muita compaixão, de verdade, no meu coração. Falei, gente, uma pessoa com 92 anos de idade.
Eu não sei quantos anos mais ela tem de vida. Ela é uma pessoa infeliz. A gente precisa tornar esses dias dela, que Deus trouxe ela para cá, os melhores dias da vida dela. Mas para a gente era difícil, a gente não sabia o que ela gostava de comer, a gente não sabia nada. E aí eu ia conversando com ela, eu descobri alguma coisa, eu falava para as meninas, eu falei, a avó está com vontade de comer isso, a avó gosta de sopa, eu queria dar feijão para ela todo dia. E ela falava assim, eu gosto de sopa de feijão, eu não gosto do feijão, eu gosto da sopa. E aí a gente foi descobrindo e fazendo as coisas. Na segunda semana, a fisionomia dela era outra. Ela sorria, ela brincava, ela ficava esperando as crianças chegar, aquela bagunça santa que é na casa da minha mãe, e chega as criançadas e aquele barulho, e ela ficava esperando o Henrique chegar. Aí chegava uma criança, uma cliente com criança, ela ia, abraçava e beijava. Ah, não é o Henrique? Ah, não é a Heloísa? Não, vó, eles não vieram aqui ainda, porque ela não enxergava direito, só quando chegava pertinho. Mas a fisionomia dela foi mudando, e ela passou o Natal com a gente, e foi super gostoso. E quando ela foi embora, ela falou assim, foram os melhores dias da minha vida. Os dias que eu passei aqui. Aí essa semana meu cunhado passou lá ver ela em Bauru, e ela falou assim, eu não esperava que eu ia ter os melhores dias da minha vida. Ela tinha medo da minha mãe. Porque há uns anos atrás meu pai sofreu um acidente e ela veio para cá, para ajudar a cuidar do meu pai. Quando o Bruno nasceu, ela veio ajudar a cuidar do Bruno. E aquele desgaste dia a dia, de acidente, de correria, fica algumas marcas na gente. E ela tinha medo de como ela ia ser recebida em casa. E ela não esperava que a minha mãe ia tratar ela como minha mãe tratou. E ela fala assim, a Áurea fez tudo por mim, a Áurea trabalha, a Áurea tem a vida corrida, mas ela se preocupa de fazer meu chá, ela se preocupa de deixar a ameixa na água, lá para o meu intestino funcionar, ela se preocupa comigo. E houve uma cura. A raiz de amargura foi deixada. E aí meu cunhado tirou uma foto com ela e pôs lá no grupo. Quando eu olhei aquela foto, eu falei assim, a avó não é mais a mesma pessoa. E ela fala para todos os filhos que os melhores dias foi aqui. Se nós tivéssemos agido diferente, ela nunca ligou mesmo para a gente, está aí, perto de morrer, deixa para lá. Mas quando a nova vida em Cristo entra em nós, a gente olhava aquela situação e a gente falava assim, gente, ela viveu uma vida amargurada. Ela disse aqui, nunca fui feliz na minha vida. Como que a gente vai fazer com uma pessoa dessa? E quem está com a gente no nosso dia a dia? Será que às vezes do nosso lado, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, não existe uma pessoa amargurada que precisa da cura de Deus? E que às vezes, em vez da gente tratar essa pessoa com indiferença, eu não preciso entender o que ela tem passado e transbordar o amor de Deus na vida dela? Quando o amor de Deus entra na minha vida, eu não tenho como ser a mesma pessoa. Eu preciso aceitar o meu próximo como ele é. Eu preciso entender o que ele tem passado, o que ele tem enfrentado. E eu tenho que entender que eu sou privilegiada porque eu tenho Cristo na minha vida. E Cristo dentro de mim, Ele faz toda a diferença. E eu concluo esta palavra com algumas frases que eu coloquei aqui. A vida cristã, ela não é um credo, nem um sistema de doutrinas, nem uma certa espécie de culto, mas é a própria vida de Cristo dentro de mim. Se Cristo não for tudo na sua vida, então Ele não é nada. Se Cristo não for tudo na sua vida, você está perdendo o seu tempo, me desculpe, de ficar vindo aqui domingo de manhã. Cristo precisa ser tudo na nossa vida. Tudo, tudo, tudo. Quando Cristo for tudo na minha vida,
as minhas atitudes vão mudar, os meus pensamentos vão mudar, a minha forma de agir vai mudar, e as pessoas vão querer estar com a gente. Quando Cristo for tudo na nossa vida, a nossa fala, a nossa linguagem muda. E esses dias eu estou muito animada e minha cabeça está borbulhando com o acampamento, porque eu sei que Deus vai fazer coisas muito grandes ali. Por isso que eu estou falando, não deixe seu filho ficar de fora, não deixe. E aí as ideias vindo, e aí essa semana o Adriano separando o texto, o tema do acampamento, e aí chegou uma cliente para eu atender e eu estava ali, né, vendo o texto, olha esse aqui, tal, não sei o quê. E aí eu toda ali contente, ela olhou para mim, ela, nossa Karen, você está animada? Eu falei, não, a gente está preparando um acampamento e vai ser assim, o tema vai ser esse, a gente quer trabalhar isso, e Deus vai fazer isso na vida deles. Ela começou a chorar na minha frente. Ela começou a chorar na minha frente, ela falou, nossa, que legal, como é gostoso ver isso. E aí nós precisamos pensar, em que posição nós temos colocado Cristo na nossa vida? Pense, o que você é, fala tão alto que os homens não podem ouvir o que você diz. Não adianta você ficar falando de um Cristo que você não vive. É as suas atitudes dentro da sua casa, é as suas atitudes no seu trabalho, é as suas atitudes na sua escola, é as suas atitudes com os seus amigos que vai fazer a diferença. Não adianta você falar assim, olha, Jesus te ama, se você não tem amor para dar. Mas se você fechar a sua boca e as suas atitudes, a sua vida transmitir Cristo, isso faz toda a diferença. E nós precisamos pensar, o que hoje Cristo é na minha vida? Quando você acorda todos os dias de manhã, você consegue agradecer a Deus por tudo que Ele tem sido e feito na sua vida? Por mais que é um dia que você sabe que você vai ter que resolver situações mais difíceis, mas você sabe que Cristo tem estado com você, e Ele vai tornar aquele dia o melhor dia da sua vida. E quando chegar a noite, você vai poder dizer, Senhor, muito obrigado, porque neste dia o Senhor me renovou, porque neste dia o Senhor esteve comigo. E aí hoje nós cantamos aqui uma música, eu não sei se você reparou na letra dela. Ela diz assim, eu quero viver perto de ti, porque eu sei que tu és real e vives em mim. Eu quero ouvir anjos cantarem em uma só voz, aleluia, santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, que não há outro, que é poderoso e grande eu sou. E ele diz de novo, eu quero estar perto de ti, eu quero amar o mundo sem nele ficar, eu quero amar o mundo, eu quero mudar o mundo, mas eu não preciso ficar no mundo, fazer o que o mundo faz. Ver ossos secos, convido outra vez. Quantas pessoas, quantos vales de ossos secos têm estado com a gente dia a dia, que estão precisando de vida, que estão precisando da plenitude do Senhor, em uma só voz cantando aleluia. E no final do refrão ele diz assim, montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou. Eu quero te dizer uma coisa, a presença do grande eu sou, ela precisa estar dentro de você. E aonde você passar, os demônios vão cair, nada vai resistir à unção do Senhor,
na sua vida. Você pode se colocar de pé? Nós vamos cantar essa música de novo. Mas antes disso, eu quero que você feche os seus olhos. E que você faça uma oração ao Senhor Jesus. É você. Como tem estado a sua vida? Cristo tem sido a razão da sua vida? Cristo tem sido tudo em sua vida? Se Ele não tem sido tudo em sua vida, que nesta manhã você possa dizer: Senhor, me perdoa, tenha misericórdia da minha vida, porque o Senhor tem a plenitude para mim. O Senhor tem um banquete preparado para mim, e eu tenho ficado com as migalhas que caem da mesa. Eu tenho ficado com o que o mundo me oferece. Eu não tenho tido forças. Mas nesta manhã, Senhor, eu quero dizer que o Senhor é tudo para mim. Eu quero fazer a diferença dentro da minha casa. Eu quero que os meus filhos olhem para mim de uma forma diferente. Eu quero que o meu marido, que a minha mulher olhe para mim de uma forma diferente. Eu quero chegar no meu trabalho, eu quero que a minha vida mude a vida das pessoas que precisam de Ti. Faça essa oração ao Senhor Jesus. Que o Senhor possa renovar a sua vida. Que o Senhor possa encher o seu coração com a compaixão que vem dEle. Em nome de Jesus. Vives em mim, eu quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Declare: aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. O grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Eu quero estar perto de Ti, vamos declarar nessa manhã. Quero estar perto de Ti. O mundo amar sem nele ficar, sem nele ficar. Ver ossos secos, vida outra vez. Em uma só voz, em uma só voz, cantando aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, aleluia, declare isso, aleluia. O grande eu sou, o grande eu sou. Eu quero estar, as nossas vozes declaram. Quero estar perto de Ti. O mundo amar, sem nele ficar.
ver ossos secos com vida outra vez, em uma só voz cantando aleluia. Santo, Santo, poderoso, grande eu sou. Que é digno, não há outro. Poderoso. Declare, o grande eu sou, aleluia, aleluia. Santo, Santo, poderoso, Grande eu sou. que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Ele é o grande eu sou, o grande eu sou. Grande eu sou. Vamos declarar: montanhas vão cair, montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus É o Rei dos Reis. não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e sua presença. O grande eu sou, 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 o grande eu sou. Aleluia, aleluia. Santo, Santo, poderoso, grande eu sou. Que é digno, Que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. aleluia. Coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração. Nós só entendemos o caminho da compaixão quando nós entendemos quem Deus é na nossa vida, quando nós vivemos a vontade dEle, quando nós negamos a nós mesmos, quando nós tomamos a sua cruz e quando nós seguimos a Jesus. Que essa semana seja uma semana onde você trilhe o caminho da compaixão. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que nessa semana você possa colher frutos de uma forma grandiosa. Situações aconteçam essa semana sobre a sua vida, que você se lembre de que Ele é o grande eu sou, de que você reconheça que Jesus Cristo, Ele é tudo em todos, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por este culto, Pai. Eu quero te agradecer por essa manhã abençoada. Pedir, Senhor, que a tua bênção repouse sobre cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança aqui nesse lugar, Pai. Leve cada um de volta para os seus lares em paz e em segurança, Pai. Que seja uma semana de alegria, uma semana de grandes colheitas, Senhor, de milagres, Senhor. E que o teu povo, Senhor, possa celebrar todos os dias, Senhor, agradecendo e louvando ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará na vida deles, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada vida aqui, Pai. Guia, Senhor, cada um para os seus lares com a tua alegria, Senhor, em nome de Jesus. E nós te aplaudimos nessa manhã, Senhor. Aleluia! Deus abençoe.